Olá, pessoal! Agora que nós concluímos, então, o nosso estudo da análise combinatória, a gente vai falar sobre os números binomiais, certo? Então, olha só, a combinação de NP a P, que nós já conhecemos e estudamos, ela também pode ser representada por aquele símbolo, entre parênteses, o N sobre P. Cuidado para não pôr a barrinha da divisão, ok? Ali não é uma fração, certo? E esse termo, essa simbologia, ela é usada no desenvolvimento de binômios que nós veremos posteriormente. E por isso ela recebe o nome de coeficiente binomial ou o binomial de N sobre P, certo? Como é que eu resolvo, então, esse binomial? Esse binomial é dado pela fórmula da combinação. N fatorial dividido por N menos P fatorial, P fatorial. Então, não existe diferença nenhuma entre aquela combinação que nós fazíamos anteriormente e esse número binomial que nós vamos trabalhar agora, além da sua representação, certo? Ali nós temos dois exemplos. O número binomial 5 sobre 3. Então, resolvo como na fórmula da combinação. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Obtenho como resultado 10. O número binomial 6 sobre 0 também. Desenvolvendo ele, eu vou obter como resposta o 1. E aí nós temos algumas propriedades, tá? Então, olha só. Pegando dois números binomiais, observem que o valor de cima é igual e o valor de baixo é diferente. Só que se a soma dos dois valores de baixo forem iguais ao de cima, então eu posso afirmar que esses dois números binomiais são iguais. Logo, eles também podem ser chamados de números binomiais complementares. Segunda propriedade, então, ela acrescenta justamente isso, certo? Que P menos Q é igual ao número de binomiais complementares, ou seja, P é igual a Q. E ali nós temos um exemplo. Então, olha só, o número de cima é 7, é igual, e os dois valores de baixo é 13 e 4. Como 3 mais 4 dá 7, então esses dois números binomiais são iguais. E aqui vocês podem fazer a tentativa, aplicar a fórmula, que vocês conseguirão confirmar que o número binomial 7 sobre 3 e o 7 sobre 4 dá exatamente o mesmo resultado. E a relação de Stiefel, que ela serve para a gente somar dois números binomiais, quando o número de cima é igual e os de baixo estão em sequência. Eu tenho K e K mais 1. Então, eu acrescento, na resposta, eu acrescento 1 no número de cima e o de baixo permanece o maior. Está lá o exemplo. 6 sobre 4 mais 6 sobre 5. O número de cima é igual, a resposta é 1 a mais, é 7. Embaixo dos dois valores permanece o maior, que é o 5. De posse desses conceitos, agora a gente pode entrar então no conteúdo do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é composto por esses números binomiais. Então, Blaise Pascal ele foi matemático, físico, inventor, ensaísta, filósofo e teólogo francês. Ele foi o inventor de uma calculadora chamada Pascaline, uma das primeiras calculadoras que nós temos conhecimento, e ele contribuiu muito para a geometria projetiva e para a probabilidade, e chegou mais tarde, então, a apresentar uma matriz triangular, que hoje é conhecida como triângulo de Pascal, toda composta por números binomiais. Então, tá lá. Essa é a pirâmide, esse é o triângulo que Pascal nos deixou. Observem que a linha começa a ser contada do zero. Então, o número de cima do binômio, desse número binomial, é determinado pela linha e o número de baixo pela coluna. Então, nós temos aqui linha 0, coluna 0. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Então, à medida que a linha vai aumentando, aumenta também o número da coluna, sempre começando pelo zero. E ao resolver todos esses números binomiais, eu consigo compor, então, o meu triângulo. Aqui eu já tenho as respostas. Apesar dele estar disposto de maneira diferente, eu tenho aqui as linhas e as colunas eu vou seguindo, então, aqui as diagonais. Então, se, por exemplo, eu quiser procurar o número binomial 5, 3, eu vou na linha 5, coluna 3, certo? Então, eu vou lá. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Coluna 3. 0, 1, 2, 3. Então, o número binomial 5 sobre 3 tem como resultado o 10.
Outra característica importante é a soma dos valores de cada linha, ok? Então, se eu somar os valores da primeira linha, ele vai dar 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Se eu somar todos os valores da segunda linha, vai dar 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Somando os valores da terceira linha, resolvendo esses números binomiais, ó, a soma dá 4, que é 2 ao quadrado. Terceira linha, a soma dá 8, que é 2 ao cubo. Ou seja, se eu perguntasse agora qual é a soma dos valores da oitava linha, bastava a gente resolver 2 elevado a 8, que vai dar, então, 256. Certo? E aqui um resumo, então, dessa ideia que nós vimos ali no slide anterior. Primeira linha, 2, lembrando que a primeira linha é a linha 0, então 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1 e assim sucessivamente. Isso é a soma de todos os valores da linha do triângulo de Pascal, ok? Outra característica interessante é que se eu pegar uma coluna e quiser somar valores dessa coluna, então aqui eu peguei os 3 primeiros valores dessa coluna. O resultado está aqui na diagonal. A soma dos 3 vai dar 10. Isso vale para qualquer uma. Por exemplo, se eu pegar aqui os 3 primeiros termos da segunda coluna, se eu somar 1 mais 2 mais 3 dá 6. É o número aqui da diagonal, ok? Ou se eu somar uma diagonal. Agora, se eu somar uma diagonal, o resultado é exatamente o número que está abaixo. Então, se eu somo a coluna, o resultado está na diagonal. Se eu somar uma diagonal, o resultado está logo abaixo. Essas são algumas das aplicações do triângulo de Pascal, sendo que ele também tem relação com a sequência de Fibonacci, entre outras características interessantes que a gente pode encontrar aí.